Então, bem-vindos oficialmente, né? Bem-vindos oficialmente. Estou muito, 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 muito feliz de estar aqui com vocês nessa edição desse desafio. Cada desafio, embora a gente mantenha a estratégia alimentar, é sempre uma novidade, é sempre uma coisa diferente. E eu sempre preparo tudo assim com muito carinho, gente. Parece que eu estou passando pelo processo de novo, sabe? E isso acontece porque eu amo ver essa transformação que vocês passam. Sabe? A maioria de vocês chega assim empolgado, feliz, mas sem saber direito até que, sabe, até onde que vai isso, né? E está se desafiando. Isso é maravilhoso, isso é incrível, porque aquilo que não te desafia não te transforma. E a gente vai ter muita transformação aqui esses dias. Deixa eu colocar um fonezinho aqui para melhorar a qualidade do meu áudio. Aqui. Isso. Só falem para mim aí, vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Ótimo, perfeito. Então, gente, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa estratégia, mas eu também vou falar para vocês algumas coisas bem especiais que eu preparei para esse desafio. E se você está aqui, eu quero dizer para você que não é por acaso. Tem pessoas aqui que vieram porque viram alguma coisa na internet, porque vieram convidados por algum amigo, né? Falando isso, hoje é dia do amigo. Então, agradeço essa pessoa que falou para você vir e tal, porque essa pessoa tem um carinho com você. E agradeça a você mesmo pelo primeiro passo que você deu na direção da tua transformação. Tá? Então, eu vou falar bastante aqui, mais hoje, né, sobre essa parte da alimentação, mas eu também quero contar para vocês como que vão ser esses dias aqui, tá? E, de cara, antes da gente entrar na parte de alimentação, e aí eu vou entrar depois para tirar as dúvidas de vocês, enfim, eu quero dizer para vocês que todo e qualquer problema só tem uma única função. Uma única função. E sabe qual a função de qualquer problema? Não importa se é no casamento, se é com sobrepeso, se é na parte financeira, não importa onde é esse problema. Mas todo problema tem uma função que é a seguinte: esconder o verdadeiro problema. A verdade é que nós, seres humanos, somos cheios de incertezas e de defesas naturais. A gente se defende e se protege tanto, e aí a gente tem uma lei que é acima de todas as leis, que é a lei de preservação. A lei de preservação da espécie, ela é maior do que qualquer coisa. Ela é maior do que o maior sentimento, ela é maior do que o próprio amor. Para você ter uma ideia disso que eu estou falando, em diversos acidentes, tá? E olha como isso é sério. Em diversos acidentes em que o motorista estava dirigindo, mesmo que ao lado estivesse uma pessoa muito amada e querida, mesmo que ao lado estivesse o filho, por exemplo, é muito comum, num momento ali de reflexo em que você não tem tempo para pensar e para escolher, porque racionalmente, quando a gente pode escolher entre a nossa vida e a vida de um filho, né? Provavelmente, e a maior parte das mães que estão aqui me ouvindo vão falar sem dúvida, eu salvo a vida do meu filho. A maioria, né? A maior parte de nós falaria isso. Mas, quando acontecem acidentes, não é egoísmo isso, tá? Não é egoísmo. É um reflexo de instinto de sobrevivência. Esse reflexo de instinto de sobrevivência faz com que a pessoa que está dirigindo ali no momento de acidente acabe jogando o carro para se proteger e joga o carro para o lado do carona. Ele não pensa, a pessoa que está dirigindo não pensa, ela não tem noção disso. Foram feitas diversas pesquisas para constatar isso. E por que eu estou falando isso para você?
Porque é um instinto que todos nós temos. Isso, em muitos momentos, salva a nossa vida e evita uma série de acidentes. Aquele momento, por exemplo, em que você encosta o bracinho ali na panela e você não pensa se você está se queimando, se a melhor decisão é me tirar o braço daqui. Você não pensa. Você age por instinto. Tem uma partezinha maravilhosa do seu cérebro, que a gente chama de cérebro reptiliano, que é a parte mais primitiva do seu cérebro, né? Que é a parte que faz essa defesa natural. E que assume o comando das suas ações para que você não se queime. Isso é maravilhoso porque serve para te proteger. E em muitos momentos, realmente funciona. Mas sabe por que eu estou falando disso para você? Porque muitas vezes você está nesse modo automático, nesse modo de cérebro reptiliano, nesse modo de fome emocional e não consegue fazer as melhores escolhas. Se eu falar aqui para vocês sobre alimentação, sobre isso, sobre aquilo, muitos de vocês já têm a informação, já têm a orientação e já até sabem o que tinha que estar fazendo. Mas por que a gente não consegue virar essa chave? Porque estávamos agindo até então no automático. E acredite, é muito melhor engordar do que ficar louco. E muitas vezes essa ação de proteção que você se promoveu era exatamente para não ficar louco, para não ficar louca. Porque a comida, ela serve como um acolhimento. A comida traz prazer. A comida traz lembranças, memórias. A comida tem uma função importante para você que está com sobrepeso. E isso você precisa entender se você quiser mudar a chave, virar a chave, para você emagrecer e ficar magro para sempre, para você sair desses efeitos sanfona, para você sair desses altos e baixos. Essa é a primeira compreensão que você vai precisar ter. Pensando nisso, e já te apresentando, né, esse grande problema aí que talvez você não soubesse, ou talvez você já se desse conta, mas ainda não soubesse como lidar com isso. Eu quero dizer para vocês que durante esses 11 dias, nós vamos mergulhar profundamente em você mesmo. Então, para isso, eu vim aqui hoje só para te avisar que você vai precisar se preparar para um mergulho muito profundo e intenso, que vai muito além da alimentação. Essa alimentação, gente, ela é maravilhosa. Ela é tudo isso que algumas pessoas já falaram no grupo e muito mais, né? Então, você vai realmente dar aquela secada, eliminar até 7 quilos dentro desses 11 dias? Você vai ter uma transformação aí absurda no seu corpo. Se você fizer tudo direitinho, vai. Mas, mais importante e mais profundo do que isso, são os resultados que você vai continuar alcançando. E como que você vai continuar alcançando? A gente vai aplicar aqui ao vivo, tá? Eu vou colocar para vocês lá o calendário, né, dos nossos próximos encontros. Eu dividi aqui, peguei muito conteúdo da inteligência emocional, de vários cursos que eu já fiz, reuni o melhor material da programação neurolinguística, de análise corporal, para a gente ir bem fundo. E você vai não só entender os motivos que estavam te paralisando, como você vai aplicar essas ferramentas na sua vida. Então, vai ser um conteúdo que eu nunca te entregue e que você é um privilegiado por estar aqui. Em agosto, tá? Em agosto, a gente não vai ter desafio, porque eu não consigo ter uma agenda que eu fico muito dedicada com vocês aqui durante esse período, mas tem outras pessoas também, tem outros grupos que eu cuido bem de pertinho. E eu preciso flexibilizar essa agenda às vezes, né? Então, por isso não tem desafio sempre, né? Então, em agosto a gente não vai ter. Então, por que eu tô falando isso aqui para você? Para você aproveitar profundamente todo esse conteúdo. Você vai vir para a aula, né? Para esses encontros que a gente vai ter, traz o seu caderno,
sabe? Deixa a sua água ali perto de você. Entenda que você está num momento que você não pode ser roubado, que você não pode se distrair. Ah, Andréia, eu tive um compromisso, não pude vir, não pude estar ao vivo, aconteceu alguma coisa. Tenta evitar isso aí ao máximo, porque isso também gera distração. Por mais que eu disponibilize o link para você assistir depois, não é a mesma coisa. O teu grau de atenção é diferente, o seu grau de comprometimento também é diferente, enfim. Tudo isso fica muito diferente. E é a oportunidade de você sair desse automático, tá? São ferramentas poderosíssimas. Tá? Já ia saindo, né, uma outra palavra aqui. Mas são ferramentas realmente fantásticas, tá? São ferramentas maravilhosas, incríveis, para você virar a tua chave. E eu quero até fazer um outro tipo de convite também para você, tá? Dentro da sua casa, essas ferramentas, gente, elas vão ajudar vocês não só no controle emocional com relação à comida, não. Mas em relação a relacionamento, em relação a comportamento, a comunicação. É uma transformação que não dá para ser pela metade, entende? Ou você é ou você não é. Ou você tem o controle da sua vida ou você não tem. Não adianta de nada você começar a controlar a compulsão alimentar e descompensar em gastos, por exemplo. Porque aí você não está controlando nada, você está tapando aqui e descobrindo ali. Entende? Não adianta tirar o vício da comida e criar algum outro vício. E vício, quando eu falo, é alguma coisa que você não controla ou você controla até um certo ponto e aquilo dali está fazendo um mal, né? Está prejudicando você e você não consegue se ver livre disso. Então não adianta a gente só tirar isso da alimentação, a gente tem que tirar isso da sua vida. Então a gente vai ativar os poderes pessoais, né? Eu já falei sobre alguns desses conceitos em alguns momentos, mas aqui a gente vai aplicar isso e você vai ter um conhecimento profundo disso tudo aqui que eu estou falando aqui para vocês, tá? Então, a intenção, inclusive, é que esse conteúdo, ele vire um curso de inteligência emocional, né? Que vai ser um outro programa que eu vou lançar à parte, mas vocês vão ter a oportunidade de aproveitar isso daqui, né? De forma ao vivo e sem nenhum custo adicional. Então, deem valor a isso. Tragam caneta, tragam papel, venham inteiros, né? Se tragam também, né? Não cai naquela armadilha em que às vezes a gente está fazendo alguma coisa e deixa a Andréia ir ali falando, porque aí eu vou aproveitando isso aqui também. Não, vem comprometido mesmo, sabe? E aí o convite que eu quero fazer, já que esse é um conteúdo que vai envolver diversas áreas da sua vida, né? De repente você tem um marido aí que quer participar, não tem problema, pode assistir aí junto com ele, né? De repente você, a sua irmã, ou alguém que mora aí com você, convida também essa pessoa para participar. Deixa essa pessoa entrar um pouquinho no seu mundo, para ela entender um pouquinho de tudo isso e entender a transformação que você vai ter no seu comportamento e na sua vida a partir, né, desses dias. Então, faça isso. Quem tem um filho pequeno, eu quero também dizer que eu sei que é um desafio, né, quando a gente tem que fazer, prestar atenção nessas horas, nessas aulas aí, e a criança está ali mais agitada, mas eu sei que você sabe qual que é a saída que você tem para conseguir, nesse momento, ter essa dedicação do que você precisa, né? E isso é uma coisa que só você pode fazer por você. O conteúdo que a gente vai entregar aqui nesses dias é tão profundo que vale muito a pena você não perder por nada, tá? Então, você deve, então, ver, né, alguma estratégia, alguma coisa, para que você tenha o máximo de atenção, principalmente aí nessas próximas aulas, em que a gente vai mergulhar bem profundo aí dentro da inteligência emocional. Tudo bem? Então, dado esse recado, eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz, estou muito animada, porque eu sei que as transformações que sairão aqui desse grupo vão ser incríveis. Não só na balança, não só nas medidas, não só nas roupitas, né, que vão ficar maravilhosas, os novos ângulos aí de foto, mas você vai entender e vai conseguir ativar uma motivação que é intrínseca, é de dentro para fora. Aquela que te ajuda a começar, mas também te dá forças aí para continuar. Tudo bem? Falado, dito isso, eu quero partir ali para a parte da alimentação. E eu quero saber, enfim, né? Quem está animado, comenta aqui no chat comigo, gente. Eu sinto às vezes uma solidão quando não tem os comentários aqui. Então,
Coloca aqui porque a gente já vai interagindo aqui sobre isso. Como é que foi hoje, o dia? Quem achou que ia ser difícil? Quem achou que foi difícil? Quem teve alguma dificuldade? Quem levou de boa? Coloca aí essas informações para a gente já interagir também sobre isso. Gente, para emagrecer, tá? Para emagrecer, existem algumas formas, tá? E eu vou falar aqui de duas. Antes de falar da nossa estratégia, que é a estratégia cetogênica, né? E tirar algumas dúvidas aí de vocês sobre isso, eu quero falar de uma outra forma de emagrecimento que funciona para muita gente e que não é essa que a gente está fazendo, tá? Que é pela contagem de calorias. Provavelmente, muitos de vocês aí já tentaram emagrecer fazendo a utilização de contagem de calorias. No que se baseia uma contagem de calorias? Se baseia em gasto energético, tá? Então, é quando você consome menos energia do que você gasta. Tá travando, Andréia. Tá travando? Tá travando para todo mundo? Não? Então, deve ser alguma coisa aí na sua internet. Deixa eu ler aqui as mensagens aqui enquanto isso. Pode ser uma estabilização. Ó, a Zélia comentou aqui para ela, tá tranquilo. Foi tranquilo, melhor do que eu pensei. Achei que ia sentir muita falta dos carbos refinados, açúcar, mas foi de boa. Que coisa legal. Aqui tá ok, aqui tá ok. Então deve ser alguma coisa aí na sua internet. Mas vamos lá. Então, gente, falando, né, sobre esse outro tipo de alimentação, tá? Que é uma alimentação de contagem de caloria. Então, é fácil você entender o conceito, tá? É quando você consome menos do que você gasta. Então, o adulto, tá, vai ter uma variação média. Isso é médio mesmo, tá? Porque cada indivíduo tem um funcionamento metabólico diferente, específico, tá? E por isso é que os profissionais de saúde lá, os nutricionistas, fazem uma prescrição, montando um cardápio ali adequado para as necessidades daquela pessoa. Por quê? Porque quando você vai lá na nutricionista, o que ela faz? Faz a prescrição ali e vê, você tem um gasto metabólico aqui, você gasta de energia, você gasta 2.000 calorias. Então, se você ingerir 1.600 calorias, você tem um déficit de 400 calorias. Eu estou explicando assim a grosso modo, mas é só para vocês entenderem, tá? É claro que uma montagem de cardápio é bem mais complexo do que isso, tá? Então, é assim que funciona essa estratégia quando está sendo montado ali um cardápio baseado em contagem de calorias, tá? E aí as atividades físicas ajudam? Ajuda. Por quê? Porque a pessoa vai ter uma perda maior de calorias, de energia, e nessa perda maior de energia, você tem um déficit calórico que é maior, né? E aí, por causa disso, você tem o resultado ali de emagrecimento. Tudo bem? Olha só, teve uma pessoa que falou, inclusive, eu tenho para não jantar. Arrasou. Show. Beleza. Então, olha só. E é isso mesmo, né? Tá com fome, come. Não tá com fome, não come. Bem isso. Então, gente, existe essa estratégia, tá? E aí, por causa disso, porque muita gente conhece essa estratégia, muita gente chega preocupado quando vai fazer uma cetogênica, porque parece que a gente vai comer o mundo. Peraí, eu não tenho quantidade, então não preciso me preocupar com caloria. Não é que você não precise se preocupar com caloria. No primeiro momento, tá? E que dura bastante esse primeiro momento, você realmente não precisa se preocupar com essa contagem de calorias, tá? Agora, o que é muito importante você saber, antes até de eu falar da estratégia cetogênica? Você tem uma sabedoria interna. O seu corpo, ele funciona e ele foi projetado para funcionar muito bem. Acredite você ou não em Deus, independente do que você acredita, se você acredita no universo, numa força maior, em energia ou na evolução, enfim, independente disso, tá? O nosso organismo foi criado para ter um funcionamento perfeito. E se a gente cuida dele perfeitamente, a gente tem o melhor aproveitamento dele, tá certo? Então, gente, o seu corpo
que é a parte visível da sua mente, tem tudo para funcionar maravilhosamente bem. E aí, por conta de alguns traumas que a gente passou, de algumas demandas emocionais, de maus hábitos, de uma série de coisas, a gente tira do eixo todo o funcionamento que era para ser perfeito e não ter problema nenhum. Se você acredita em Deus, Ele criou um organismo perfeito e maravilhoso para você ter energia, para você, sabe? Para você ser tudo aquilo que você nasceu para ser. Se você acredita, de repente, numa evolução, você chegou num momento evolutivo que o seu organismo tem o grau máximo da sofisticação para você aproveitar o melhor disso. Eu quero dizer para você que até hoje, talvez você estivesse vivendo tudo aquilo que deu para viver. Tudo aquilo que talvez tenham dito para você que dava para você viver, ou que você chegaria até ali. E você acreditou e condicionou tua vida até ali. Quando a gente está usando a roupa que dá, a roupa que serve, a gente está vivendo muito aquém daquilo que a gente pode. A gente não está vivendo aquilo que a gente pode de verdade. Uma primeira reflexão que eu quero propor para você é: quanto de 0 a 10 você tem vivido na sua vida daquilo que você pode? Quanto de verdade? Não é só na roupa. Você pode ter certeza disso. Isso é só um reflexo de tudo que você vem se submetendo. As limitações do sobrepeso, o não poder cortar sua unha do pé com tanta tranquilidade, a falta de energia para brincar com seu filho, ou para fazer qualquer coisa, a falta de orgulho que você sente de você mesmo, já é uma limitação. Só que muitas pessoas se acostumam com isso. E eu quero falar para você, sinceramente, quando eu estava lá, 45 quilos acima, né? Eu já contei para vocês que eu já passei de 117 quilos. Né? Não sei se eu contei aqui para essa turma. Né? Mas, enfim, tem mais pessoas aqui que já me acompanham. Quando eu passei, né, desse período lá, gente, eu não estava infeliz não, tá? Minhas fotos estavam todas lá, sorrindo e tal, eu não estava infeliz. E é claro que eu não estava mesmo. Sabe por quê? Eu estava completamente distraída, cheia de comida. Lembra que eu comecei hoje falando para vocês que todo e qualquer problema só tem uma função? Sabe qual a função de todo e qualquer problema? Esconder o verdadeiro problema. Senão a vida fica muito difícil. E o problema da obesidade, o problema do sobrepeso, vem para esconder um outro problema. E se você tiver coragem de ir a fundo, de se permitir ir a fundo aqui nesses dias, talvez você encontre esse problema. Mas por que você vai ter que ter coragem? Porque quando a gente está sem desculpas diante do problema, a gente precisa tomar uma decisão. E tá tudo certo. Se você quiser continuar com aquele problema, não tem nada de errado. Porque a vida é sua. E quem vai colher as consequências das suas escolhas é você também. Mas essa é uma ótima oportunidade para você jogar todo o lixo que não presta fora. É uma excelente oportunidade. Eu quero te convidar para ter coragem de mexer, de ir a fundo naquilo que até hoje você não estava olhando. Você tem coragem para fazer isso? Não precisa responder nem no chat, nem no microfone. Só pensa com você, eu tenho coragem? Será que eu tenho coragem de ficar magra, magro, ficar maravilhosa? Será que eu tenho coragem? Ou será que talvez eu entenda que eu preciso me punir mesmo, sabe? Um montão. Ou será que eu não tenho coragem? Porque imagina, se eu for muito bonito, o que vai acontecer? São medos que não fazem sentido, mas que vinham travando você até então. E se você tiver coragem de desvirar isso do avesso, você vai ver que muitas vezes o avesso era o lado certo. E a vida é muito melhor em todos os sentidos, em todos os aspectos, quando você vive com liberdade alimentar. Sabe o que é liberdade alimentar? Não é assim, né? Comer tudo que quer e não engordar. Não. Liberdade alimentar é ser livre de vício.
todo vício tem demanda emocional por trás. Ah, mas espera aí, eu nem sei se eu sou viciada em doce. Não? Tem certeza que não? Você tem coragem de admitir para você mesmo as coisas que você já sabia, mas que não tinha parado para assumir? Fiquem tranquilos, tá? Porque não vai ter sofrimento aqui. A estratégia cetogênica é uma estratégia maravilhosa de alimentação. E esse não é o principal desafio. O principal desafio você vence quando você vence a si mesmo. Quando você vence a sua mente. Porque você é capaz de fazer tudo. Você é capaz de seguir qualquer estratégia, desde que você esteja com a mentalidade certa para você seguir. E sabe qual é a melhor estratégia para você seguir? A melhor estratégia alimentar para você seguir é aquela que vai unir bem-estar e resultado. A gente não pode falar só de resultado, por quê? Só de resultado é uma coisa que não se perpetua, que não se prolonga. Como o nosso cérebro é viciado em prazer, quando você está fazendo alguma estratégia em que você associou um grau de sofrimento, você vai arrumar uma desculpa, uma sabotagem para você sair dali, ó, correndo. Por isso, o bem-estar é importante. Mas só o bem-estar é suficiente? Não. Por quê? Porque quando você só está no bem-estar, você tende a entrar em uma zona de conforto. Tende a entrar numa zona de conforto. E entrando na zona de conforto, o que acontece? O seu peso também entra numa zona de conforto, né? E aí você não tem resultado, e aí não adianta. Então você vai precisar equilibrar essas duas coisas. Tudo bem? Bom, falando da nossa maravilhosa e queridíssima estratégia cetogênica, eu falo isso porque logo que eu concluí a pós-graduação de psicanálise, eu comecei a me interessar muito, né, por essa parte de nutrição. Depois de já ter a minha primeira e a segunda graduação, eu fui buscar fazer a nutrição. E antes disso, eu já era bem curiosa no assunto. Eu fui fazer antes da própria faculdade de nutrição, eu busquei uma pós-graduação em emagrecimento e metabolismo. E eu sou curiosíssima em ler artigos, gosto de ler marcando, sabe? E vejo quem que está patrocinando aquela pesquisa, se tem algum tipo de patrocínio para ver os interesses, né? A gente sabe que a indústria farmacêutica, ela faz uma pressão muito grande. Então, existem muitas pesquisas e muitos estudos que são patrocinados para um determinado fim. Então, não é só buscar um estudo, buscar um artigo científico. Eu tenho aqui o privilégio, né, de nessa turma a gente ter duas médicas aqui que sabem disso que eu estou falando, né? Então, a gente está vivendo agora um cenário em que as opiniões estão muito divididas e tem muitos interesses por trás de pesquisas que vão favorecer uma determinada coisa, que tem um interesse político, que tem um favorecimento de tal área, e a gente convive com isso. E a gente precisa saber disso para que a gente tenha um filtro na hora de buscar os estudos, na hora de buscar os experimentos científicos, na hora de buscar uma informação que seja genuína. Quando eu encontrei essa estratégia alimentar, eu estava vivendo um processo de mais uma tentativa, de milhares outras, né, que eu já tinha tentado, e que várias vezes eu já tinha falado para mim mesmo, para mim não dá. Eu queria encontrar uma pílula de verdade, em que eu dormisse com os meus 117 quilos e acordasse com o corpo da Gisele Bündchen. Mas eu não encontrei essa pílula, né? Não encontrei. Cheguei a procurar para fazer cirurgia, cheguei a procurar diversas outras, sabe, alternativas, remédio, chá, shake, balão intragástrico, né? Eu cheguei a colocar. Enfim, eu fiz de um pouco de tudo, porque eu realmente queria o resultado. Mas, enquanto eu não fui atrás de saber o porquê que eu estava assim, eu consegui alguns resultados que eram temporários. E quando eu entendi qual que foi a chave, foi muito simples, porque em seguida, né, eu já vinha tendo um resultado, então eu comecei a emagrecer, não foi com a cetogênica, ela me ajudou, e é a estratégia que eu utilizo até hoje.
tá? Eu revezo muito entre cetogênica e low carb, eu já vou explicar para vocês aqui a diferença das duas, porque é importante vocês saberem também. Mas não foi a principal estratégia, tá? A principal estratégia, ela realmente começou de dentro para fora. Quando eu entendi as minhas demandas emocionais, eu estava disposta a enfrentar os meus medos, a passar por cima de coisas e fazer resgate de algumas outras para que eu tivesse o meu resultado. Todas as vezes que eu ia tentar ter um resultado, eu sempre ficava pensando assim, né? Se eu visse um desafio como esse, por exemplo, para emagrecer até 7 quilos em 11 dias, eu ia falar assim, cara, eu vou fazer isso, porque aí eu posso emagrecer 7 quilos e aí depois eu vou comer pra caramba, eu vou me encher de doce, de bolo de não sei o quê, de torta de não sei o que lá, e aí depois eu engordo mais 2 quilos e depois eu vou aprender tudo e eu vou repetir essa estratégia, aí eu emagreço 7 quilos de novo, aí eu engordo mais 2, porque aí no final eu vou ter emagrecido 10 e eu vivia fazendo essas coisas loucas. Por que eu vivia fazendo essas coisas loucas? Colocando em risco a minha saúde, tomando remédios que tinham um funcionamento durante um tempo, mas eu não entendia, né, do efeito rebote, e aí depois eu engordava muito mais do que aquilo, enfim. E depressão no meio, e enfim, algumas outras, né, ciladas aí que eu acabava caindo e entrando, inclusive ciladas financeiras tentando resolver isso, porque um problema ele nunca vem sozinho, né? Ele acaba acarretando outros. Então, nessa minha busca incessante, eu estava buscando um resultado, mas foi só quando eu me encontrei que eu consegui essa transformação, tá? Então, a busca era de mim mesmo. Mas quando você não sabe o que você está procurando, como que funciona? Imagina só eu falar para você, eu estou procurando uma coisa, eu quero que você me ajude a encontrar. Aí você fala, tá, eu te ajudo. Você tem disposição para me ajudar a encontrar? Eu falo, olha, tá por aqui. Aí você, mas é o quê? Aí eu, então, é grande ou é pequeno? Aí você vai me pedindo especificações. Andréia, como que é o formato? Como que é? E aí eu não te dou uma explicação específica, e aí você acaba não sabendo se a gente está procurando um martelo, se a gente está procurando um tênis, ou se a gente está procurando uma taxinha de brinco. Entende? Então, era essa clareza que eu não tinha. Eu só queria um emagrecimento, mas eu também não sabia exatamente por quê. Eu só espelhava aquilo da forma, eu quero ficar bem, eu quero caber nas minhas roupas. Mas eu não sabia de verdade o que eu estava buscando. E eu sei que muitos de vocês aqui também querem esse resultado, mas ainda não está da forma mais clara possível para você começar a se ajudar a buscar isso, tá? Então, já anota aí também, porque você buscar o verdadeiro propósito, quem você vai ser quando você estiver mais magro, o que você vai fazer, o que você vai realizar, e quanto mais profundo você for, tá? Nisso, melhor porque você vai ter toda a sua ajuda mental e psíquica para que você tenha um propósito inabalável, para que você de verdade vença a sua mente. E quando você vence a sua mente, não tem nada mais que vai parar você. Pode vir aquela amiga maravilhosa, te dar aquele pedaço de torta, te dar aquilo que hoje, né, talvez, eu não resisto se alguém fizer tal coisa para mim. Mas você vai estar conectado de verdade com o teu propósito maior. E isso não vai permitir com que você se desvie do teu foco, tá? Não se preocupe tanto com isso, porque a gente vai também ter ferramentas específicas para você que talvez tenha ficado aí com uma dificuldade de saber, poxa, André, eu não sei, para mim era só caber na roupa, não é isso não? Não se preocupe. A gente vai ter ferramentas para descer bem essa sonda aí, para ir de uma forma bem profunda e te ajudar a alcançar esse objetivo. Tudo bem? Bom, falando dessa estratégia, então, maravilhosa, que é um tipo de low carb. Tá, André, o que é low carb? Low carb é uma estratégia de baixo carboidrato. Então, todas as vezes em que você diminui o carboidrato ou que você tem baixa ingesta de carboidrato na sua alimentação, você está, sim, fazendo uma estratégia low carb. E existem vários tipos de protocolos, né? Tem alguns tipos de protocolos que permitem até 50 gramas de carboidrato por dia. Tem algumas que vão falar de percentual, então até 20% do que você come no dia. Enfim, existem várias estratégias aí. A estratégia cetogênica é uma estratégia que é low carb, porque o carboidrato dela é baixíssimo, é tendendo a zero. Não é zerado de carboidrato, porque é impossível
zerar carboidrato, tá? É impossível zerar carboidrato. Por que é impossível zerar carboidrato? Porque tem carboidrato em tudo, tá? Tem carboidrato no ar, tô brincando, não é tão assim. Mas tem carboidrato, ó, no tomate, tem carboidrato no brócolis, para você ter uma ideia, tá? Então, tem muito carboidrato por aí, então é impossível zerar carboidrato. Mas se a gente fosse... É a estratégia que mais se aproxima do zero carboidrato. Aliás, é uma das, né? Porque existe também a estratégia carnívora, que ela é a base só de carne, de proteína. E aí, como não entram, né, alguns vegetais, então a tendência é que se tenha menos carboidrato. Embora, no seu organismo, dependendo da situação, em algumas situações, principalmente situações de estresse, onde você tem a elevação de um hormôniozinho chamado colesterol, você tem uma reação que é natural, onde o teu organismo acaba transformando a proteína em carboidrato, tá? Isso pode acontecer em graus aí, né, mais severos aí de aumento de colesterol, em aumento de... Quando você tá, né, com esses picos aí maiores, tá, de estresse, e aí o teu cortisol, ele é elevado, beleza? Ok. Então, vamos falar, então, que raio é esse de estratégia cetogênica, tá? Por que ela tem esse nome? Gente, a estratégia cetogênica, ela não é nova, não, tá? Não é nada da moda, né? Nada do que, mas então é uma dieta da moda, isso. Não, não é nada da moda. Muito pelo contrário. Eu coloquei, disponibilizei ali para vocês no grupo, para vocês entenderem, né, da onde surgiu. Foi uma estratégia alimentar criada por médicos, tá? Não vou ficar dando spoiler aqui do filme. O documentário conta maravilhosamente bem toda a história da pesquisa, da aplicação, enfim, de tudo. Só contando aqui o resumo, para a gente também não se alongar muito, tá? Mas é uma estratégia que utiliza a melhor energia, a energia preferencial do seu cérebro. Tudo bem? E ali, né, tá toda a documentação, tá tudo ali bem embasado para você entender direitinho. E, de repente, se tiver alguém te questionando, alguém da família, normalmente assim, né, tem pessoas que passam, né, acabam, mas espera aí, você tá comendo bacon e tá emagrecendo, mas isso faz bem para a saúde, faz muito bem para a saúde, porque bacon, por exemplo, é fonte de gordura boa, tá? Então, assistam, convidem a família também para ver, tá? O nome desse documentário é A Pílula Mágica, beleza? Coloquei o link lá no grupo, inclusive. E até o início desse ano, de 2020, esse era um documentário que estava na Netflix. Porém, por pressão da indústria farmacêutica, o filme foi removido. Tudo bem? Então, assim, infelizmente, como eu falei, existe pressão, né, da indústria farmacêutica, existem várias pressões aí que acontecem e que várias pesquisas, né, acabam sendo feitas fora do Brasil, né? Não tem tantas pessoas aqui. Hoje já tem bem mais, né? Mas, assim, ainda é muito... fora do Brasil, a gente tem muito mais adeptos, né, a essa estratégia alimentar do que aqui, infelizmente, tá? Mas, felizmente, já tem muita gente trazendo, já tem muitos médicos aderindo, muitos nutricionistas, né, que também estão aderindo aí a essa estratégia, porque ajuda demais, inclusive para reverter situações de pressão alta, situações de diabetes tipo 2, tá? Redução aí da insulina também, tá? E aí vou falar um pouquinho para vocês entenderem sobre essa estratégia. Eu quero explicar para vocês sobre a insulina, tá? A insulina, ela é um hormônio que é responsável por trazer a glicose para dentro das células, tá? O que é essa glicose? É o açúcar, tá? É energia. Então, quando a gente está numa alimentação normal, numa alimentação que é fora da cetogênica, o que acontecia? Você tinha uma fonte de energia que vinha através da glicose. Tá? Então, você tinha uma alimentação e trazia, isso acontecia dessa forma. Quando você passa a fazer uma alimentação que é cetogênica, a partir do teu terceiro dia, com essa
quase zerando esse carboidrato, com essa ingesta muito baixa de carboidrato, você aumenta consideravelmente uma produção que se chama produção de corpos cetônicos, daí vem esse nome, né, cetogênica. E onde que acontece essa produção? Acontece no seu fígado. Coraçãozinho aqui, né, de carinho para o fígado. Gente, o fígado, ele é um órgão que a gente deveria tratar com muito carinho. Não que todos os outros não mereçam, né? Mas o fígado, ele tem uma função tão especial de filtrar de verdade, sabe, diversas toxinas do seu organismo. Todo o detox que você faz, né? O teu fígado, ele faz um detox no seu corpo. Ele é maravilhoso. Então, a gente tem que cuidar bem dele, tá bom? E aí, falando do fígado, né? Eu quero dizer para vocês que isso ele já faz naturalmente de produzir corpos cetônicos. Só que essa produção, quando você está a partir do terceiro dia, onde você entra em estado de cetose, essa produção ela aumenta consideravelmente. E aí que a mágica acontece. Qual é essa mágica maravilhosa? Essa mágica que acontece é que esses corpos cetônicos vão utilizar como fonte de energia, já que não está entrando glicose, não está entrando lá os farináceos, os açúcares, a pizza, o pão, não está vindo essa galera, esses corpos cetônicos, que são um verdadeiro ácido, né, vão lá no seu tecido adiposo, lá no seu estoque de gordura, lá na sua barriga, lá nas entrecoxas, lá onde você tem aquela gordurinha ali que você quer eliminar, pois é, eles vão lá. E aí vão pegar essa vão pegar essa gordura e vão utilizar como fonte de energia para você. Durante essa troca, né? Durante esses dias em que está acontecendo uma troca, você pode sentir sim algumas reações de adaptação. A maioria das pessoas não sente, mas algumas pessoas que são um pouco mais sensíveis podem sentir, tá? Não é nada assim também assustador, enfim, né? Alguma coisa assim que, caramba, tô passando mal e tal. Não é nada disso. Mas algumas pessoas podem sentir sim nessa troca. Se você sentir um pouquinho de dor de cabeça, o que você pode fazer? Você pode observar, por exemplo, se a sua ingesta hídrica, né? Se a sua quantidade de água está adequada para o seu dia. Você também pode observar se você está dormindo bem. Se você já faz utilização de alguma medicação quando você está sentindo dor de cabeça, você também pode utilizar. Para que você vai ficar passando mal? Né? Então, você pode fazer isso. Lembra que eu falei para vocês que o sofrimento é opcional? Então, é opcional por quê? Porque você sempre vai poder fazer alguma coisa por você, tá? E, enfim, quase ninguém sente essas variações, tá? Mas se você sentir, acontece também nos primeiros dias e logo depois passa. Então, é uma estratégia também que, como a gente tem um consumo de gordura alto, então a gente tem um consumo mais alto de gordura, mediano de proteína e quase zero de carboidrato. A gente também precisa fazer uma ingesta bem adequada dos verdes escuros. Não é só parar de comer o carboidrato, mas você também precisa melhorar a tua imunidade. Para você melhorar a sua imunidade, aí a gente está falando de uma outra parte maravilhosa também do seu organismo, que é o seu intestino, é o seu segundo cérebro. Quando ele está bem, você está bem. E quando tem muita bactéria ruim no intestino, e eu já vou falar para você como que é que faz para ficar com muita bactéria ruim no intestino, tá? Quando você está com muita bactéria ruim, você tem inflamação, você tem estufamento. Todo mundo que está com sobrepeso está em algum grau de inflamação. Quanto mais perto da obesidade, né, ou mais perto de uma obesidade mórbida, mais inflamado você é. E se a gente está falando de emagrecer, a gente vai precisar desinflamar. E como que a gente desinflama isso? Num processo também natural de alimentação, tá certo? Então, a gente vai trocando as bactérias ruins pelas boas. E aí, peraí, André, eu vou comer esse monte de ovo, não vou ficar igual um balão por aí? Não, não vai. Por quê? Porque o que deixa você igual um balão são as bactérias ruins. São os farináceos, aquele excesso lá, né, de pizza, pão, tudo aquilo dali, que inclusive, gente, faz acúmulo de gordura no fígado, né? Que é a tal da esteatose hepática. E aí, o que acontece? A esteatose hepática quer dizer que você está intolerante a carboidrato. Então, você que está com gordura no fígado e está assistindo aqui, isso significa que o seu fígado está com uma plaquinha para você falando, pelo amor de Deus, para com isso, porque eu estou entrando em overdose de carboidrato.
É isso que ele está gritando para você. E você vai precisar ter uma atenção com relação a isso, né? Para muitas pessoas, não é só pegar e parar de comer o carboidrato. Por quê? Porque para você eliminar essa gordura do seu fígado, não é tão rápido, né? Você começa, o emagrecimento ele é mais rápido do que você eliminar essa gordura no fígado, tá? Então você tinha aquele acúmulo e você tá com essa resistência, tá? E isso tem muito a ver com a insulina, que é aquele hormônio que eu falei para vocês, que é responsável por transportar aquela energia toda e colocar lá dentro da célula, tá? Quando essa insulina tá alta, sabe o que acontece? Significa que a tua queima de gordura tá bloqueada. Então, por isso, vem fazendo estratégia, vem fazendo não sei o quê, vem fazendo não sei o que lá, e não baixa, o peso não baixa, eu sofro, eu faço, eu aconteço, e o peso não baixa. Se a insulina estiver alta, meu bem, no way. Então, e como que a gente faz, então, para elevar essa insulina? Como que chegou nesse ponto, né? Toda vez que você come, você, comendo saudável ou não, tá? Começou a comer, você já começa a elevar um pouquinho essa insulina. E aí, dependendo do que você come, você vai dar uma disparada nela, né? Então, você pode dar uma disparada nela ou você pode subir ela devagarinho. E quando você sobe ela devagarinho, você não causa uma queima você não causa um bloqueio na queima de gordura. Então, essa estratégia é uma estratégia que vai te fazer a produção, a estratégia cetogênica, ela faz a produção aumentada desses corpos cetônicos para você utilizar como fonte de energia esse estoque aí que você tem, tá? Mas ela também não deixa você elevar demais essa insulina, entende? E ela não deixa elevar demais essa insulina. E ela vai baixando, né? Eu lembro daquela música do Tchan, como é que é? Vai, baixando. Não tem uma música que é assim? Eu revelei a minha idade agora, né? Não é novinha, não. Então, vai baixando, e vai baixando mesmo, tá? E aí, qual que é a vantagem disso? Aí você tá liberado para a sua queima de gordura acontecer. E aí você tá livre para perder a barriga, para diminuir as colchitas, né? Os bracitos, onde tiver aí o acúmulo de gordura, tá bom? Então, essa é uma estratégia fantástica para você fazer isso. E o melhor de tudo é que não precisa ter sofrimento. Você pode ter sofrimento se você quiser, né? Que é no modo terapêutico, sem sofrimento. Ou você pode ir também no modo coach. Eu tô falando isso, gente, que eu tenho as duas formações, tá? Tanto a parte da terapia quanto a parte do coach. E aí, no modo, né, no modo vou lá direto e tal, nesse modo aí ativado, você consegue ter um resultado eficaz e rápido para você alcançar o teu objetivo. Nesse modo avançado e rápido é quando você faz escolhas a partir da sua percepção de não sofrer, porque sofrer de verdade é opcional. E o seu cérebro ele é viciado em prazer. Se você ficar sofrendo, você não vai conseguir ir adiante. Então, ao invés de olhar para, nossa, mas não tem pizza, nossa, mas não tem esfirra, olha para, poxa, tem um churrasco, tem um hambúrguer, pede sem pão. Ai, não tem a cerveja. Beleza, não tem a cerveja agora, nesses 11 dias, mas você pode combinar a tua cerveja para você ir magrinha, sabe? Tomar a tua cerveja no estilo, né? Daqui a alguns dias, e aí você coloca um período para você tomar a tua cerveja, entende? Por mais que ela agrida ali o fígado, né? Por mais que tenha aquela agressão básica ali no fígado, né? Que cause ali uma desidratação, que toda bebida alcoólica faz isso, independente de estar permitido ou não na estratégia cetogênica, a gente sabe que em alguns momentos ali, né? Vai acontecer e tá tudo certo, não tem problema com isso. Mas o que eu quero, a mensagem que eu quero dizer para você é que você escolha de verdade parar de sofrer. Não sofre não, gente. Não precisa sofrer, tá? E aí, você também tem um ganho absurdo de você fazer isso tudo se divertindo, tá? Porque você vai conseguir dar continuidade. Então, escolhe olhar, né? Tem uma máxima também que dizem, né? O copo tá pela metade, tá meio cheio ou tá meio vazio. Depende, né? Do que você tá enxergando ali. Então,
enxergue esse copo meio cheio, gente. Pelo amor de Deus, não olhe para ele que está meio vazio, não. Tá? Olha para o que você pode, olha para uma infinidade aí de opções. O pessoal aqui desse grupo é criativo. Você vai ver aí, o pessoal faz cada receita com berinjela, que eu vou te falar. E se eu soubesse disso na minha infância, eu não tinha chegado até onde eu cheguei, gente. O pessoal faz umas coisas aqui maravilhosas. Eu fico daqui do lado de cá, sofrendo. Eu olho aqui nesse telefone e fico, ai meu Deus do céu, olha só. E essa pandemia que não me deixa nem visitar as pessoas aqui. Que agora, né, agora eu tô aqui no Espírito Santo, e aí tem um monte de gente aqui, inclusive que está aqui no grupo, faz cada coisa gostosa, maravilhosa, sabe? Então não precisa sofrer não, tá bom? Não sofra, de verdade, que vai ser muito melhor para o teu resultado, tá bom? Quero saber aqui quem tem alguma dúvida sobre a cetogênica. É muito importante que você entenda isso tudo que eu estou falando. Por quê? André, olha só, eu entendi isso. E aí, de vez em quando, eu vou lá e belisco um pouquinho. Mas eu comi tão pouquinho da outra coisa que eu acho que nem fez diferença. E na cetogênica faz diferença. Por quê? Porque se você sair do estado da cetose, tá? E elevar demais a tua insulina, você bloqueia a tua queima de gordura. A gente não tá aqui fazendo contagem de caloria para você achar, de repente, que mas foi só um pedacinho, mas foi só... Beleza. Não quer dizer também que você não possa dar continuidade, tá? Vocês acham de verdade? Gente, eu já tô nessa estratégia. Tem 4 anos, né? Então, vocês acham de verdade que eu nunca jaquei? Que eu nunca deixei aquele momento ali acabar comigo para depois eu me acabar e chorar de arrependimento? Vocês acham que isso nunca aconteceu? Aconteceu. Só que aí eu peguei esse momento e falei assim, peraí, nisso aqui eu preciso entender que tem uma oportunidade para eu não ser pega nisso aqui de novo. Então, eu vou olhar para isso aqui e vou enxergar. Peraí, o que aconteceu? O que eu estava buscando? Eu não queria só o doce. Muitas vezes eu queria o alívio, muitas vezes eu queria um colo, muitas vezes eu queria, sabe, uma coisa assim que parece que, eu nem sei o que é, mas era um vazio que eu queria preencher. Tem pessoa que faz isso no doce, tem pessoa que faz isso no álcool, tem pessoa que faz isso na briga, né? Então, sabe aquela coisa assim de tem gente que sai para brigar? Tá doido para arrumar uma discussão? Doido para arrumar um tumulto? Pois é, de vez em quando eu tava doida para arrumar um problema para eu ir lá e comer mesmo. Eu vou ensinar para vocês aqui como vocês identificam isso, tá? E como que a gente reverte aí para não ficar acontecendo essa parada aí que é séria pra caramba. Mas independente disso, eu quero dizer para você que esses dias que a gente está aqui, que você vai estar super focado, porque a gente está junto aqui, né? Mas você vai precisar entender e colocar isso na sua cabeça e parar de se culpar. Parar de se culpar. Por quê? A culpa engorda pra caramba. Quando você olha lá na balança, aí você vê, nossa, foi só 500 gramas. Putz, tô fazendo. Aí, ó, lembra que eu falei que o sofrimento é opcional? Ao invés de você falar, caraca, menos 500 gramas. São menos 500 gramas que você tem que emagrecer. Aí você não olha isso, né? Você olha, poxa, eu tinha uma expectativa. Aí o que você acha que vai acontecer em seguida? Pera aí que eu adivinho, nem precisa falar. Sabe o que vai acontecer em seguida? A gente não sabe lidar com frustração, não. Dá vontade de comer, dá vontade de desistir. Parece que não tá valendo a pena. E por que acontece isso? Por que acontece isso? Porque a gente não sabe lidar com frustração e porque a gente está olhando o copo meio vazio. Sabe uma coisa interessante? Quem aqui quer engordar 500 gramas? Ninguém, né? Chat silenciado, ninguém. Quem aqui quer engordar 300 gramas? Quem gostaria aqui de engordar 300 gramas? Ninguém, chat silenciado. Mas às vezes a gente olha na balança e tá menos 300 gramas e a gente não valoriza. Aí você acha de verdade que você vai ter a motivação e a mentalidade correta para dar continuidade? Se aquilo dali não tem valor? Então vamos mudar um pouquinho essa mentalidade que a gente vinha até hoje, mas que a partir de agora não te pertence mais, para você dar o melhor de si. E você alcançar o melhor resultado, não é comparando com um amigo, não. Mas é comparando com você. Sabe por que você tirou foto? E se não tirou, deveria, viu? Mesmo que você tenha muita vergonha de mandar, né? Mesmo eu já tendo falado para você que a gente não divulga fotos sem autorização expressa do inscrito. Mesmo assim, se você ficou com muita vergonha,
tira a foto e guarda para você comparar. Tá? Para você comparar na semana que vem. E aí, uma coisa que você precisa entender é que esse processo ele vai ser completamente diferente de tudo que você já viu. Tudo diferente de tudo que você já viu. E isso é importante para que você tenha o resultado que você nunca teve. Quando o resultado está igual, a gente quer um resultado diferente, não dá para a gente continuar fazendo a mesma coisa. O Einstein já tinha falado isso, né? Então, gente, sejam bem-vindos de verdade a um desafio maravilhoso e incrível que vai te levar para a sua melhor forma. Então, você tirou essa foto hoje, você mandou essa foto hoje para você se comparar com você. Não é para você se comparar com outro. Senão a gente ficava trocando foto aqui no grupo. E você precisa se comparar com você. É sempre sobre você. Tá certo? Bom, eu quero saber se alguém tem alguma dúvida sobre alguma coisa do que eu falei. Alguém quer perguntar alguma coisa, alguém quer falar alguma coisa, alguém quer desabafar, né? Alguma coisa. Esse é o momento para a gente falar. Outra coisa, gente, os nossos próximos encontros, como a gente tem muito, muito, muito conteúdo, e a maioria dos encontros com uma ferramenta no final, a gente vai precisar começar mais cedo e terminar mais tarde. Tá? E eu tô falando isso porque, de verdade, eu sei que vão acontecer algumas coisas aí para impedir que você participe. Mas faça dessa uma prioridade para você. Porque se você não fizer isso, não tem como outra pessoa fazer por você. Eu queria muito pegar e passar isso para você, ligar um Bluetooth para passar isso para você. Porque foram coisas que eu estudei, foram coisas que eu vivi, foram coisas que eu tive que fazer viagens, né? Porque no meu estado não tinha aquele curso específico, né? Que eu fui buscar em outros lugares, que eu fui buscar em outras fontes. Tem muitas horas de estudo ali compactadas em ferramentas práticas para você aplicar. Mas eu não consigo passar isso para você por Bluetooth. Eu consigo passar para você essa minha experiência para você encurtar a tua jornada. Eu tenho certeza que você vai chegar. E aí o que a gente vai fazer é só encurtar essa jornada, entende? Para você chegar de forma rápida, né? Bem mais rápida do que a que eu consegui. Para vocês terem ideia, gente, eu já ajudei pessoas a emagrecer 30 quilos em 3 meses. Eu já ajudei pessoas a emagrecer 45 quilos em 6 meses. Sabe quanto tempo eu levei para emagrecer 40? Foi mais de 45 já, né? Eu emagreci essa semana também. Estou felizinha por isso. Mas sabe quanto tempo foi? Mais de 4 anos. Então eu consigo passar para vocês não cometerem os mesmos erros que eu cometi. Para que vocês consigam dar continuidade. Nos meus primeiros 4 meses, eu eliminei 20 quilos. E eu já ajudei pessoas a eliminar 20 quilos em um mês. Um mês e pouquinho, né? Menos de 2 meses. Mas eu já ajudei. Um organismo é diferente do outro. Não dá pra gente ficar comparando. E é por isso que você se compara com você. Por isso é que você precisa entender que você está dando o melhor de você naquele momento. E dar o melhor de você não é dar tudo de você. Eu já contei aqui, eu não escondo de ninguém, que hoje eu faço atividade física porque eu tenho necessidade de gastar a minha energia, de utilizar essa energia dessa fonte de vida, né? Mas, quando eu comecei, esquece. Não dava, não rolava. Os meus primeiros 20 quilos foram sem fazer nenhum tipo de atividade física. De 20 até 30 quilos, eu dava uma enrolada. Não fazia nada perto do que eu faço hoje. E eu não dei tudo de mim, por isso eu consegui. Ué, Andréia, como assim? Teve uma coisa muito legal que eu escutei de uma pessoa na semana passada, e eu quero dividir aqui com vocês esse pensamento, que foi o seguinte, eu atendo ela no Ousa 38, né? Uma super querida, e aí ela falou assim pra mim, pois é, né, Andréia, esse processo não é uma corrida de tiro curto, né? É uma maratona. E na maratona, se a gente for igual a gente vai com
né, com o mesmo preparo e com a mesma estratégia daquelas corridas de 100 metros, a gente não consegue dar continuidade. Porque na corrida de 100 metros, você vai dar aquele gás assim e rapidinho você chega ali. A maratona é uma outra estratégia. Vão ter momentos em que você vai colocar mais energia e vão ter momentos em que você precisa poupar energia para você dar o gás no momento certo. E é isso. Eu achei fantástico esse exemplo. Ela é inteligentíssima, né? Uma querida, maravilhosa. Mas essa percepção que ela teve, sabe? Ela diz muito sobre esse processo. E você precisa ter essa tranquilidade. Quando você tem essa tranquilidade e esse entendimento, você não coloca a tua ansiedade a ponto de colocar tudo a perder. Porque você entende que tem um processo. É sobre você, é sobre toda uma vida. Ué, André, mas eu quero eliminar até 7 quilos em 11 dias. É possível? É possível sim. É possível sim. Já ajudei várias pessoas a fazerem isso. Mas, de qualquer forma, entenda que você tem uma vida inteira pela frente para você viver muito além daquilo que você vinha vivendo aí com limitações. Você vai viver de uma forma maravilhosa se você se permitir fazer isso. Esse é o meu convite para você. Para você parar de viver tudo aquilo que até hoje deu, para você começar a viver tudo aquilo que você merece, tudo aquilo que você nasceu de verdade para viver. Esse é o meu convite para você. Eu quero te dar a mão de verdade para a gente ir juntas aí nessa trajetória, com uma sua melhor forma. Uma sua melhor forma. Amores, tá ótimo ficar aqui com vocês, mas eu quero saber se alguém tem alguma dúvida antes da gente encerrar. Quero desejar para vocês, desde já, uma noite muito maravilhosa, muito tranquila, de um sono reparador, para a gente acordar com todo gás amanhã. Ah, tem pergunta aqui chegando aqui no chat. Vamos ver quem está falando aqui com a gente. Ah, olha só, uma pessoa que está perguntando uma coisa maravilhosa, adorei. André, você já ouviu falar em cerveja zero carbo? Vende na loja cetogênica. É verdade. Gente, eu compro bastante coisa lá na loja cetogênica, tá? Eu não tenho nenhum tipo de parceria com eles, não, mas eu compro. Lá eu gosto, eu indico. Só que não é tudo que tá lá que é cetogênico. Então, uma dica para quando vocês forem comprar é olhar no rótulo se tem até 1 grama de carboidrato por porção, beleza? Essa cerveja eu nunca provei. Até gostaria de saber se ela é saborosa, se tem o mesmo, né? Não espero que seja assim uma Heineken, o mesmo sabor, mas eu queria saber de verdade se é gostosa, se tem alguma particularidade ali. Se alguém comprar, me fala, tá? Existe sim, se ela for zero carbo, eu não vejo problema nenhum. Tá? As datas, se eu já tenho as datas, eu vou colocar para vocês amanhã, tudo bem? Qual a quantidade de água mesmo? Eu também vou colocar o cálculo direitinho lá para vocês no grupo. Tá? Você tem que pegar o peso, multiplicar por 0,35, mas eu vou colocar lá no grupo, para você saber a quantidade de água. Ah, aqui tem uma pessoa aqui que já provou a tal cerveja, falou que é igual ao normal. Se é igual ao normal, então... Né? E ela é zero carbo mesmo, ela vem no rótulo, né? Zero carbo por porção. Lembrando, né, gente, que é zero carbo, posso tomar todo dia, né? Lembra do seu fígado. Tem 4 órgãos, tá? Que a gente deve cuidar mais deles se a gente quer ter um processo de envelhecimento saudável e se a gente quer ter um processo de emagrecimento. Tá? Que órgãos são esses? O fígado, que faz um detox natural, filtra o nosso sangue. Ele é maravilhoso, gente. Eu sou apaixonada pelo fígado. Tá? Não encham ele de gordura, por favor. Não enchem, né? Já pararam, né? Já ficou para trás. Tá bom. Então, o fígado é muito importante. O rim, né? O rim, ele também faz uma verdadeira drenagem, né? Olha só que elegante que ele faz uma drenagem natural, né? Ele também faz ação de filtro, né? Gente, ele é importantíssimo, tá? Então, ele precisa também estar bem. Outra partezinha ali maravilhosa também do nosso organismo, nosso intestino, é o nosso segundo cérebro, né? Tem vários hormônios de bem-estar que são produzidos ali no fígado, né? E que ativam
vários neurotransmissores, né, são ativados a partir desses hormônios que são produzidos ali. Então, o bom humor, a sensação de bem-estar, né, várias dessas sensações são ativadas por secreções, né, que são estimuladas a partir da produção de hormônios ali no intestino. Né? Então, se a saúde do teu intestino está bem, você tem um corpo saudável também. E o terceiro é o nosso cérebro, a nossa mente. Né? Eu costumo dizer que o nosso... E eu digo isso porque eu vi um exemplo, né, do Tony Robbins. Eu gostei muito dessa colocação dele e aí por isso eu repito isso. Ele falou assim, né, que quando quando alguém vem e te oferece alguma coisa que vai fazer mal para o seu físico, para o seu estômago tem um filtro e isso, se estiver te fazendo mal, seu organismo vai reagir por causa desse filtro, né? Então, é alguma coisa que está estragada, o teu estômago vai embrulhar, né? Aquilo dali vai fazer mal, você vai ter uma diarreia, você vai vomitar, vai acontecer alguma coisa. Mas, se você tem um excesso de informações ruins, danosas para o seu cérebro não tem esse filtro. Você pode absorver coisas ruins, sabe? Pode absorver coisas ruins e você não tem um filtro. E aí você pode passar a viver acreditando coisas ruins sobre você, tá? Vamos lá. Qual cerveja? Antes tinha Skol, mas não achei mais. Então, a Skol eu nunca vi. Eu também, assim, né? Não tomo cerveja. Então, assim, eu não conhecia a Skol sem carboidrato, não. Eu já tinha visto a Skol sem álcool, mas sem carboidrato eu nunca vi, tá? Mas na loja cetogênica, que é www.lojacetogênica.com.br, tem uma cerveja que é zero carbo e uma pessoa colocou aqui no privado para mim que tem gosto igual, tá? Outra pessoa falando aqui, ó, a Isis falando, parabéns pela reunião, como sempre motivador e revigorante. Andréia, você acha que vale a pena tomar probióticos? Bom, isso é bem específico, tá? Acho sim que vale a pena, porque os probióticos, gente, eles vão ser alimentos para as nossas bactérias boas, tá? Então, vai ajudar lá na saúde do teu intestino, tá? Então, acho válido sim, acho válido fazer isso. Porém, quando uma pessoa está começando e ela tem uma esteatose hepática, e ela tem, né, que é a gordura no fígado, e ela tem uma inflamação intestinal muito grande por conta da alimentação errada, ela acaba não aproveitando esses probióticos da melhor forma, tá? Então, o interessante é que você comece a fazer pelo menos uma troca ali de alimentação de uns 30 dias para você aproveitar melhor isso e não ser só uma água qualquer, né? Até porque alguns probióticos, né, enfim, você acaba gastando um pouquinho mais para fazer isso. Então, existem probióticos que são naturais, né, que é o caso do kefir. Para quem faz a estratégia cetogênica, é melhor preferir o kefir de água, tá, do que o de leite. Mas você também consegue comprar em farmácia um probiótico pronto também. Mas aí, para você ter um melhor aproveitamento, é bem melhor que você já tenha trocado, já tenha desinflamado o teu intestino para você ter um melhor aproveitamento disso, tá? Então, essa desinflamação que vai acontecendo, você vai desinchando também. Muita gente até pensa assim, caramba, eu estou emagrecendo e estou meio que murchando, estou perdendo água. Não é só... Você perde água, claro, e precisa perder água, porque na célula de tecido adiposo, naquela gordura ali, a triglicerídeo, né? Uma célula tripla, tá? Então, tem gordura na composição, mas também tem água. Então, tem dois tipos ali de gordura, mas também tem água. Então, quando você quebra essa molécula, quando você quebra ali, você tem uma liberação de água, tá? Que acontece. Então, quando você vai fazendo essa liberação de água, você perde água e aí o volume, né? O volume de gordura, gente, comparado ao volume de 1 quilo de gordura comparado ao volume de 1 quilo de músculo, é absurdo, né? Dá quase 3 vezes o volume. Por quê? Porque fica bem inchado realmente ali de água.
E esse inchaço, né, que é uma inflamação, também acontece no intestino. Então, você também tem ali dentro do intestino muita inflamação. Você acaba, quando você está inflamado, você não aproveita os nutrientes de todos os alimentos. Tem muitas pessoas com obesidade, com sobrepeso, que estão extremamente com muito inchaço, né? Com muita inflamação e estão desnutridas. Ué, mas a pessoa não come de tudo? A pessoa não come pra caramba? Não, como assim tá desnutrida? Né? Tá desnutrida porque o organismo dela não está absorvendo os principais nutrientes. Então, o probiótico, tá? Para quem quiser fazer a utilização, eu recomendaria fazer isso. Fazer primeiro uma limpeza para você não gastar dinheiro à toa, porque não acaba não absorvendo. Então, deixa ali uns 60, 90 dias ali, pelo menos, para você ir trocando, e depois você vai ter um aproveitamento muito melhor. E aí ajuda também, né, para quem tem algum probleminha ali de constipação, às vezes, enfim, acaba ajudando que você tenha uma saúde melhor ali da tua microbiota intestinal, tá? Mais perguntas? Sim, não, talvez. Gente, eu tô adorando esse foco de vocês, tá? Estão bem animados, bem focados aí no grupo. Tá muito legal, parabéns. Muito legal mesmo, muito legal mesmo. Normalmente, por grupo, a gente chega a uma marca aí de 40, 50 quilos eliminados. Então, vamos ver se nesse aqui a gente faz bonito para a gente chegar mais perto de 100 quilos jogados fora, né? Jogar fora esses pesos todos, né, que a gente não precisa levar para a vida, né? Bom, então, gente, antes da gente encerrar, já dei boas-vindas para vocês, já esclareci algumas coisas sobre como vai funcionar, mas eu quero ainda dizer para vocês que vocês estão entrando numa viagem, né? E nessa viagem, o que a gente faz quando a gente vai viajar? A gente prepara uma bagagem, alguma coisa e tal. Eu quero falar para vocês que a bagagem que vocês trouxeram até aqui, ela pode ter sido muito necessária, tá? Para toda a sua vida até aqui. Mas se permita esvaziar um pouco para que entrem coisas novas, para que você tenha espaço e para que você não leve pesos desnecessários. Essa é uma rota, é uma trajetória que está começando agora para muitos. E se permita dar o melhor de si para que você encontre a sua essência no seu melhor resultado, da sua melhor forma. Bem-vindos a uma vida extraordinária. E parabéns pela decisão de cada um de vocês. Tá bom? Um beijo enorme para vocês. Uma perguntinha aqui. Vamos lá. Peraí. Antes de despedir. Vamos lá. Andréia, alface nesse momento não é indicada. Por quê? Muito boa pergunta. Gente, o alface ele não tira ninguém da cetose não, tá? Inclusive, eu vou até contar uma rebeldia aqui para vocês. Eu só tinha contado lá no pessoal do grupo 1238, que é o pessoal que faz mentoria comigo, né? Eu fico bem colada ali com eles. Eles têm um contato muito pertinho comigo. Hoje eu comi alface. E aí falei, gente, ó, só porque eu tô rebelde hoje. Mas a alface, ou alface, né? Ele não tira você da cetose. O que tiraria você da cetose seria se ele tivesse muito carboidrato, e não é o caso. Só que o alface, ele é feito, assim, né, tem muitas propriedades terapêuticas e calmante. É um calmante natural. Tem várias pesquisas, inclusive, já tem publicação de artigo, jornal, que já publicou, né, essas pesquisas. E o alface ele é utilizado para fazer esse calmante natural, tá? E aí é indicado, em alguns casos aí de ansiedade, porque você fazer um chá concentrado, né, disso diminui aí os níveis de ansiedade, de agitação. E aí, o que acontece? E muita gente acaba comendo o alface porque o alface não é amargo. Então, muita gente não tem o hábito de comer verduras, não gosta de comer salada, não adquiriu aquilo, e aí fala, pelo menos eu tô comendo uma saladinha, né? Mas essa, gente, é uma grande armadilha. Por que é uma grande armadilha? Porque o alface, né, tem toda essa propriedade terapêutica, é um alimento muito saudável, sim, mas devido a essa propriedade terapêutica dele, ele pode deixar o seu metabolismo mais lento.
Então, se você quer emagrecer, ter o seu metabolismo mais lento, não é uma coisa que vai te ajudar nesse momento. Não é que necessariamente comi um alface hoje e aí eu já estou colocando o meu metabolismo mais lento. Mas você já parou para verificar? Tem até uma pessoa comentando aqui no privado, ó. É por isso que a tartaruga anda tão devagarinho. Né? Mas você já parou para verificar que quando você come muito alface, você pode sentir um pouquinho mais de soninho, um pouquinho mais de letargia? Isso acontece por conta desse efeito maravilhoso do alface, tá? De trazer essa serenidade e tudo. É uma coisa que você não quer nesse momento para o seu metabolismo. Então, num processo de emagrecimento, para um processo de manutenção, para um processo em que você só quer uma vida saudável e que não tem a ver com emagrecimento, coma alface, tá? Coma alface, é maravilhoso para você comer e tudo, né? Mas para uma estratégia de emagrecimento não é a melhor estratégia por conta dessa característica aí de ser um alimento utilizado em terapias, inclusive, para tranquilizante, tá? Calmante, tranquilizante, é feito aí com essa função. Tudo bem? Então, esclarecido isso, me despeço de vocês. Um abraço aí bem apertadinho, bem forte aí, embora virtual. Tá? Muito obrigada, minha querida. De nada, olha, eu tô vendo aí os tchauzinhos, né? Obrigada, boa noite, boa noite. Boa noite a todos. E é isso, um beijo enorme para vocês. Eu vou disponibilizar essa gravação lá no grupo, tá? E as próximas, gente, estejam, tá? Faz uma forcinha aí, porque vai valer a pena você tá comprometido, tá? Vai ser transformador, com certeza. Tudo bem? Beijo, 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 beijo.